Olá pessoal, hoje temos aqui o Otávio Coutinho connosco, que fez aquele câmbio, não o mais radical que se possa pensar, mas um bastante radical. Após ter trabalhado 12 anos num hipermercado, decidiu despedir-se e lá foi ele. Fiquem por aí, vão curtir de certeza. Olá Otávio, prazer, Olá, boa tarde. Prazer finalmente estar contigo. Pois. Pá, já ando para conhecer o Otávio há algum tempo, seguimos a página um do outro há bastantes anos, desde 2014, não foi? 2014, exatamente. Então, mas, opá, antes de me falares um bocado de todos esses celeumas venezuelanos ou venezuelanos, pá, o que é que foi o clique para ti que te levou a... No momento estás a ter a mesma vida que tiveste nos últimos 12 anos e de repente, pá, lá vai ele. Não, o clique passou-se na Índia, principalmente. Okay. Na Índia, pá, os cliques são sempre na Índia. São sempre na Índia porque há a boleia de um livro do Gonçalo Cadilho. Ok. Eu comecei a ler o Gonçalo Cadilho e gostei muito durante essa viagem. E aquilo comecei a perceber que ele fazia algumas coisas exatamente igual a ele. E pensei que a minha vida tinha de ser um bocadinho diferente daquilo que eu estava a fazer até então. Pronto, trabalhava no hipermercado, fazia umas férias, mas pensei que tinha de fazer uma coisa radical e de conhecer o mundo durante vários meses sozinho e... Pronto, porque percebi que não era no mês que ia fazer uma viagem da minha vida, neste caso. Mas mesmo quando trabalhavas no hipermercado, lá nas Caldas, sim. Então todos os anos, de qualquer maneira, ias para um sítio assim meio exótico. Ou exótico, ou nem que fosse andar a pé a qualquer lado, fazer uma caminhada, como gosto de caminhar, sei lá, ir fazer Costa Piacendina a pé, ou caminhar na Serra dos Gerês. Para mim é sempre uma viagem, é sempre tenho sempre algo para descobrir. Ok. Pá, então numa dessas férias decidiste ir à Índia? À Índia. Não foi bem umas férias, porque eu tive que pedir um mês de licença sem vencimento. Ok, já foi ali aquele primeiro passinho. Foi o primeiro passo. E foi um bocado difícil, porque eu tinha o diretor de recursos humanos, era assim um tipo assim, não muito fácil de se lidar, e era com ele que eu tinha de tratar a licença sem vencimento. Pronto. Mas ele adora o Sr. Alfredo, não se preocupe. Sim, que depois quando eu voltei lá ao hipermercado, ou seja, eu até falei com o patrão e eles todos estavam muito surpresos que eu fui embora e todos queriam falar comigo depois da minha viagem. Yeah. Passei a ser tipo uma popstar quase. Ok, nice. Então foste para a Índia, estavas a ler esse livro e qual é que foi o clique que deu lá? Não, o clique foi mesmo que precisava muito mais tempo para viajar, para conhecer e para estar em contacto com a população. Que é sempre, em viagem, é sempre que a gente, pelo menos eu também gosto muito de ter contacto com a população. Okay. Gosto mesmo de ter. E também não te ajudou a esse empurrão, tipo, por exemplo, uma coisa que a mim próprio, porque eu também padeço desse clichê que é ter levado o clique na Índia, a cena de um gajo ver tantos viajantes que andam a viajar tipo um ano seguido, dois anos seguidos, e uma pessoa fica tipo, pá, que esta merda, isto é possível? Não sentiste também isso? Não senti tanto porque, como eu já comecei a viajar assim mais tempo, já volto se calhar mais a partir dos 25 anos, ou seja, as pessoas que eu encontrava já a viajarem com muito mais tempo eram, sei lá, eram rapazes de 21, 22, já não era muito bem a minha geração. Okay. E então, à partida, não pensava muito nesse aspecto. Ok, está-se bem. Então foste à Índia, voltaste. Voltei. E qual foi o teu próximo passo? Comecei a pensar que tinha de arranjar dinheiro para estipular mais ou menos um orçamento e comecei a pensar que tinha para aí 2, 3 anos para poupar para depois viajar, sim. Nice. E acabaste por então despedir-te? Despedir-me, exatamente. Como é que é o sentimento de um gajo tipo despedir-se e prestes a embarcar numa cena? Eu acho que o pior ainda foi sempre a minha família. A família que se lixe, não, estou a brincar. Não, o pior foi sempre a minha família. Claro. Porque eu tinha muito bem consciência do que é que eu queria fazer e que me tinha de libertar daquele trabalho, pronto. Mas levaste com muito tipo, isso faz um vagabundo, não sei o quê, aquelas cenas do costume. Sim, claro. Mas mantiveste aí. Mantive, sim, claro. Então deixaste Portugal. Deixei Portugal. E foste andando por África, comecei por África, no Senegal, Mali, também na Gâmbia, e Mauritânia e Marrocos. Ok, e depois eventualmente deste por ti nas Américas. Nas Américas, nas Américas, exatamente. E deste por ti naquele sítio onde pouca gente vai, que deve ser tipo... Não, porque o sítio onde pouca gente vai, por exemplo, é a Guiana.
que faz ali a fronteira com a... Mas a Guiana, o pessoal nem sequer pensa nisso. que é Pensa nisso, diferente. exatamente. Mas eu para chegar, neste caso à Venezuela, que era onde eu queríamos chegar, Sim, sim. tive de passar pela Guiana. Ok. Mas da Guiana não há fronteira, ou seja, não há um posto fronteiriço entre a Guiana e a Venezuela, apesar de fazerem fronteira. Mas estás a falar da Guiana, Guiana francesa? ou da- inglesa, neste Guiana, caso. Guiana, ok. Guiana, exatamente. E então tinha de voltar ao Brasil. Ok, mas tu, só para perceber mais ou menos, Sim. então tu foste para as Américas e começaste onde lá? Brasil. No Brasil. Passei para aí 4 vezes pelo Brasil, só assim por aí. Ok. E no total, quanto tempo é que passaste no Brasil, mais ou menos? 70 dias por aí. Ok. Nice. E depois do Brasil, meteste pela Guiana? Ou... Sim. Não, pela última vez que entrei pelo Brasil, meti pela Guiana, pelas duas Guianas, pelo Suriname e pela Guiana, neste caso. E sim, depois voltei ao Brasil para ir para a Venezuela então. Ok. E a entrada foi tranquila, aposto, não é? Claro, não. não. Aí foi o começo da aventura venezuelana. Ok. Porque, pronto, eu estava na cidade de Boa Vista. Estava na cidade de Boa Vista e tinha de chegar até à fronteira com a Venezuela. Que é uma pequena cidade, chama-se Pacaraima. Não sei se é bem esta pronúncia, mas pronto. Okay. Pacaraima? É mais ou menos isso. E então... Decidi apanhar um táxi partilhado para chegar mais rápido ao destino. Podia tentar a boleia, mas sabia que a boleia podia estar ali horas e horas até conseguir. Fizeste muito boleia na tua viagem? Fiz. Nice. E depois, então, quando cheguei ao posto fronteiriço, já estava lá muita gente à espera para entrar na Venezuela. Normalmente eram venezuelanos que queriam entrar para a Venezuela outra vez, ou seja, eles passavam 90 dias no Brasil e depois voltavam outra vez à Venezuela. E então estava muita gente já para entrar. Mas eu pensei, bem, isto está aqui uma fila, mas sei lá, para a tarde estou despachado. Só que naquela altura já havia problemas com a eletricidade. E como aquela localidade do Brasil precisa da Venezuela em termos energéticos. Como assim, desculpa? Porque o Brasil não é autossuficiente a nível energético naquela localidade. Ok. A Venezuela é que fornece a cidade. Ok. E então, como havia cortes de energia todos os dias na Venezuela, a cidade ficava sem energia para aí 2, 3, 4, 5 horas, conforme. Só que o corte energético demorou mais tempo do que aquilo que estava previsto. Ok. Porque não era um corte energético. Foi mesmo um corte de... Mesmo um corte energético. um corte energético, Não foi exatamente. tipo, não há luz, foi tipo, toma. E então eu tive o dia todo à espera para o carimbo de saída do Brasil e eu não tive esse carimbo. Ok. E então o que é que eu decidi? Não queria ficar na cidade Mas brasileira. o carimbo não é preciso energia, não é? Pois não. Não, mas neste caso era a burocracia. Ok. Não dá, mesmo isso também não dava. Não dava. E então, como era preciso essa burocracia, eu tive de ficar à espera que voltasse a energia. Mas a energia não voltou e então eu decidi que tinha de ficar lá uma noite. Mas eu não queria ficar naquela cidade brasileira porque era mais caro. E para viajantes que estão sempre naquela de... Sim. Tu levavas, eu não sei se é bolívares que eles usam na Venezuela, o dinheiro. os bolívares. Os bolívares trocavam-se na fronteira. Ok. E sabias qual era o câmbio? Ou é tipo... Já tinha uma ideia, mas ali o câmbio estava muito bom. Mas ali o câmbio era bom pelos reais. Quem tivesse dólares, eles não queriam os dólares, eles queriam os reais. Estávamos na fronteira com o Brasil. Ok. E então, na fronteira com o Brasil, o que valia era o real. Quem tivesse reais conseguia muitos bolívares. Sim. Quem não estivesse com o dólar estava se calhar mais abaixo que o... Eu a cena de câmbios na fronteira, eu obviamente tento sempre levar na minha mente o quanto é que vale o quê. Sim. Que é para saber se vou estar a ser cholado ou não, só que às vezes esqueço-me. E depois tipo, sei lá, vou de Honduras para El Salvador, assim uma cena qualquer, não sei qual é o câmbio. Pá, e o meu truque é o pessoal diz-me um valor e eu, não. Pá, eu não sei, se calhar até pode ser a melhor taxa do mundo, mas pronto, no teu caso tu ias bem preparado e até sabia. Até sabia Okay. as Então taxas... trocaste, entraste em Paracaíma. Depois daí de Paracaíma, então, antes de ter o visto da Venezuela, andei ali um dia ilegal, ou umas horas ilegal, que andei a saltar da Santa Helena, que era a cidade venezuelana, para Pacaraima,
sem documento que desse a minha saída do Brasil nem entrada na Venezuela. Ok, então tu entras na Venezuela sem carimbo nem de entrada Sem do nada. Brasil, nem de saída da Venezuela. Chego, E piscas o olho ao guarda e ele, ok, no problem. e chegam ao alojamento. Chegam ao alojamento na Venezuela e eles nem pedem nada, nem passaporte, nem nada, pago só o que tenho a pagar e ando ali um dia ali. E não, ninguém te chateia de passar da fronteira. Chatearam um dos militares, chateou-me um pouco. Chateou-me um pouco uma vez, mas conversa e tal. bocado para lei. Sim, exatamente. E quando eu fazia esse trajeto fiz sempre em boleias, uma vez de motorizada com chuva para lá e depois vim para cá, encontrei um estudante de medicina, que acho que era brasileiro. Conheci um guia turístico, me queria levar para o Monte Roraima, que é um monte conhecidíssimo ali naquela zona, é tipo o ex-libris da região. Mas do lado... É assim, aquilo está no lado do Brasil, mas tu passas deste tem sempre pelo lado venezuelano, porque acho que... Não entendo, porque acho que, não, porque eu acho que o que acontece é que no lado brasileiro tens tipo uma parede, ou seja, só se tu fores muito boa a trepar é que consegues. Okay. E então é mesmo pelo lado venezuelano é que acontece o que acontece a entrada. Sim. E então encontrei um guia turístico, me queria levar para lá e eu até queria ir visitar aquilo, mas quando ele falou no preço, não, porque eu depois tinha percebido que aquilo tinha aumentado tipo o dobro. Na Venezuela tudo aumenta, um dia aumenta, outro dia baixa. Por causa da inflação. Por causa da inflação. E então uma viagem que sei lá, se calhar custava para aí 100 euros, 200, estava para aí 300, 400 euros. E então deixa logo por parte, não vou. Okay. Não vou nessa. E até porque tinhas coisas para fazer, não é? Tipo, estavas lá à espera para bazar. Ou se calhar até ao contrário, não tinhas nada para fazer. Nada para fazer, pois, exatamente. Sim, exatamente das coisas. Não, mas o que eu tenho aprendido das viagens é que às vezes a gente pode dar num sítio que temos a maior atração do mundo para se visitar. Mas se tu estás bem num sítio, até estás tranquilo, até não precisas não ir lá visitar o sítio. Estiveste lá e conheceste e pronto, mas não é preciso às vezes ir mesmo ao local ou... Não sei. Opa, é assim. Porque às vezes há certos tipos de atrações que são muito caras. Ou seja, sei lá, vais gastar o que gastas num mês, vais gastar num dia. Pronto, isso é uma coisa, mas pá, no meu caso eu lembro uma vez, estava na China, sabes os guerreiros de terracota? Sim. Epá, eu estava em Xi'an, que é tipo, o que é que o pessoal vai lá fazer? Pronto, a cidade até é agradável, mas o pessoal vai lá para ver os guerreiros de terracota. E eu estava tão imbuído daquele espírito de gastar o mínimo possível, não, que feliz. Arrependi-me. Claro. Epá, devia ter ido. Era para aí 10 euros, ou 12, tipo, fosse 100. Pá, ainda hoje em dia certamente não me teria arrependido, mas às vezes vale a pena. Mas sim, mas por outro lado também percebo o que queres dizer. Pá, depende um bocado do valor, não é? Não, sei lá, já vi as torres Petronas na Malásia, acho que vale a pena subir lá acima, pagas para aí 20 euros ou o que era. Olha, também estive lá e não fui lá acima. E acho que é uma experiência diferente. Só estás a ver o elevador, sei lá, aquilo tem não sei quantos andares são, mas para lá é 400, não sei. É uma coisa assim. Não há de ser 400. Não sei, não faço ideia. Não sei, já não me lembro. Mas acabaste por não ir então ao Monte... Não, o Monte Roraima não fui. Ok, e então ainda continuaste ali de um lado para o outro? De um lado para o outro, até que com tudo tratado, decidi... O meu destino era a Ilha Margarita na Venezuela, que já era no Caribe. E então, mas para chegar lá tinha, sei lá, supostamente devia estar para aí a 600, 800 km até à cidade onde apanhava o ferry até a Ilha Margarita. E então o que aconteceu foi que decidi parar numa cidade que supostamente tinha alguma coisa para ver, que era a cidade do Olivar. Mas desculpa, entretanto conseguiste, veio a luz? Isso consegui. Conseguiste o visto na boa? Tudo. Visto na hora? Ou... Sim, tudo tranquilo. Tinha visto para aí de 90 dias na Venezuela ou algo do género. Na América do Sul, os vistos é tudo por 90 dias sem tranquilo, não precisas pagar nada, não há vistos, não há taxas, não é sempre... Sim. Então foste lá em direção à ilha? À ilha, neste caso fui em direção a Bolivar, onde fui apanhar um autocarro. E o engraçado, para apanhares um autocarro, havia os problemas todos que a gente conhece na Venezuela, os autocarros iam sempre cheios e tinha-se que comprar a viagem com antecedência. Eu fui à estação comprar a viagem,
mas uma coisa também muito barata para quem tinha trocado os tais reais por bolívares, aquilo, uma viagem ficava baratíssima. No dia a seguir estava pronto para viajar então para a cidade de Bolívar, e entro num autocarro assim um pouco posso dizer assim um pouco estranho, mas agora Distraído. mas pronto, a viagem começou de autocarro, haviam sempre aí umas 8 da manhã, e uma viagem tranquila, umas paisagens engraçadas pelo caminho, até que quando já estava quase a chegar na cidade de Bolívar, o que é que acontece? Somos mandados parados pela polícia. Ok. Vamos ter de sair todos para fora do autocarro, ou melhor, só ficavam as mulheres e as crianças lá dentro. Saímos todos com a minha. Eu trazia sempre 2 mochilas. A mochila grande ficou dentro da bagageira e a outra mochila foi comigo. Sim, uma com os pertences, né? Com as máquinas de tráfico, sim, com o computador. O outro com roupa e coisas assim. O outro com roupa, coisas que, pronto, que são precisas, mas o essencial estava na mochila que estava comigo. E então fomos sempre para ser revistados. Entramos numa sala. Cada venezuelano ou cada pessoa que estava no autocarro ia entrando a conta-gotas dentro dessa sala, ia saindo para mostrar documentos, pronto, em Portugal não é muito usual, mas quem viaja muito sabe que isto é sempre em países de, sei lá, de África acontece muito este tipo de checkpoints, ou assim que se pode dizer. E depois o que é que acontece? Os militares começaram a falar comigo. Meteram-se comigo por causa do computador, porque queriam supostamente que eu lhes desse a fatura do computador, um computador que estava partido, que já tinha alguns anos. Mas eles tinham medo que o computador fosse tipo a importar e que fosse tipo ao traficante e essas cenas? Talvez pensasse alguma coisa. Ou então estavam a pegar numa grande bola de barro e mandá-la assim à parede. Pau! Mas o que lhes interessava a eles eram os dólares, quando começaram a me perguntar pelos dólares. Mas eles nunca souberam que eu tinha os dólares. Eu só mostraram que eu tinha uma maço de notas de bolívares. Cada 100 nota de 100 bolívares valia para aí 10 cêntimos. Mas tinha para aí um maço delas. Muitos maços. Então, tipo... E eles estavam a dizer, para que é que querias tanto dinheiro? E eu disse... Eu expliquei que precisava do dinheiro para viajar por durante a Venezuela e depois... Para que querias tanto dinheiro quando um maço de notas em que cada... Não dava para nada. Supostamente não dava para nada, mas pronto. Eu achei um bocado aquela conversa um pouco estranha, mas no final deixaram-me ir, depois de passar pelo outro, supostamente o chefe daquele posto de controle. O chefe é que já tinha ficado com o meu passaporte. Porque na altura tinham recolhido logo os passaportes de toda a gente, neste caso o meu passaporte e o cartão de cidadão dos venezuelanos. Cheguei então à cidade de Bolívar, onde apanhei logo um taxista que disse que ia-me levar para um hotel. E ele que disse-me que levava-me para um hotel, e eu falei qual é o hotel mais barato, e ele disse, é um mais barato, mas há um melhor. Porque o melhor tinha gerador, porque naquela altura... nem sempre cena de energia. E então o que é que acontece? Como ele disse, mas pode levar ao hotel melhor, que supostamente ficava a 200, 300 metros um do outro, ele queria-me levar mais dinheiro. Eu disse, não, então vamos lá levar-me para o mais barato. E pago só, por exemplo, acho que era 1000 bolívares, que pronto, também deviam ser para aí 20 cêntimos, mas pronto. Mas então fiquei nesse hotel, e depois às 7, quando tinha chegado, cheguei para aí supostamente às 6 da tarde. Imagina que às 7 da tarde já não havia um restaurante para comeres, estava tudo fechado na Venezuela. A única coisa que encontrei aberta foi ao pé de uma universidade, umas relotes de cachorros. Pronto. Era a única cena onde podias comer alguma coisa. Era a única cena onde se podia comer alguma coisa. Então nisto começo já a pensar na minha ida para a Ilha Margarita, que era o meu destino. Tinha de apanhar outro autocarro para ir para a Ilha Margarita, e fui outra vez à estação de autocarros comprar o bilhete do autocarro para ir para a cidade mais próxima, onde eu podia apanhar o ferry para ir para a Ilha Margarita.
Engraçado, o que me lembro nesta altura era, por eu que também sou um amante de futebol e gosto do Benfica, e na altura o Benfica estava taco a taco com o Sporting. Isto depois já um bocadinho a conversa. E então nessa estação de autocarros. E só para fazer homenagem ao Benfica. Eu acho que foi só por isso que vieste aqui, se calhar. Se calhar. E então, é tudo, nada disso existiu, tu queres dizer que o Benfica é maior. E nessa altura, então, como não tinha internet no meu hotel, tinha ido ir à estação de autocarros apanhar internet. E nesse dia fui por volta aí das 6 horas para ver o resultado do Benfica. Só fui a foi só lá ver isso. Então, mas pronto, depois estava preparado para me ir embora então daquela cidade, que pronto, tinha só, era uma cidade colonial com umas casas bonitas e pouco mais que tinha para ver. Tinha um rio enorme e não tinha assim muito mais para visitar. Sim. E então vou para a minha segunda viagem de autocarro na Venezuela. Desta vez o checkpoint aconteceu logo à saída da cidade de Bolívar. Mas desta vez as coisas foram um pouco diferentes. Os militares mandaram toda a gente sair do autocarro, crianças, toda a gente. Tínhamos de levar as mochilas todas, ele fez as minhas 2 mochilas comigo, e entramos dentro de uma casa. Estávamos todos numa fila, e quando estávamos na fila, há um dos militares que começa a fazer uns gestos. Eu não percebi que era para mim, mas depois as pessoas que estavam ao pé de mim disseram: é para ti, é para ti. Então eu fui eu com aquele militar para dentro de uma sala, enquanto os outros venezuelanos ficaram na mas fila. Ele neste momento, ele topou-te porque já tinha havido uma entrega de documentos, ou ele viu aquela mochila? Não, os documentos não fizeram entregues. Não, porque ele olhou para a mochila, ele viu que eu era estrangeiro. Ponto. Pela mochila, talvez? Não sei, pelo teu ar? Não sei, eu acho que eu não sei, não sou assim tão diferente com o dos venezuelanos, não sei, mas viu que eu era estrangeiro, pronto. Viu que eu era estrangeiro e fui para essa sala à parte com que estavam lá dois militares que começaram, não foram muito simpáticos comigo ao início, mas também não estavam a ser muito agressivos. Mandaram-me tirar as coisas da mochila, quiseram que eu tirasse a roupa toda, inclusive os boxers. Mas o que é que os clubes... Inclusive os boxers? Sim. Fizeste isso aí como se fosse nada, meteste isso aí no meio, quase passa despercebido. Não ficasse ali todo nu, quilhapado ao léu. Não, pois que eles eram homens e disseram logo: aqui somos todos homens. Somos todos homens, mas está este lado, por favor. não é... Prontos. E nesta altura, a única coisa que eu não tirava da minha mão era uma pequena bolsa de cortiça que eu tinha onde guardava os meus documentos. E o dinheiro, por acaso o dinheiro neste dia estava lá, porque eu conforme os sítios que estou, vou às vezes dividindo o dinheiro por, sei lá. Sim. Para não andarmos com tanto dinheiro. E neste caso, tirando o maço-nota, porque os maço-notas não dava para esconder dentro do... Sim. Pronto. Mas ali estavam os dólares que eu queria depois, mais tarde, trocar por mais bolívares. E então, quando eles depois percebem que se passa ali qualquer coisa com aquela carteirinha. Não é um terço que lá está. Não era um terço. E então o que é que eles depois começam a dizer, mais agressivos, e dizer que querem ver o que é que está lá e querem. Eu não sei como, mas o passaporte, ou das duas uma, não estava lá dentro ou estava noutro local, porque eles não tiveram acesso ao meu passaporte. Só conseguiram, quando eles ficaram com aquilo, viram que eu tinha dólares. Já não sei se eram $300, se eram 200, não sei a quantia exata que tinha lá. E quando eles viram que estavam lá dólares, parece que os olhos deles ficaram assim diferentes e começaram a ver o que eles quiseram. Um deles disse logo: podemos ser, somos amigos. E eu disse: somos amigos. E tu, mas estou aqui tão nua. Sim, nesta altura já não devia estar nu, que já devia ter. Foi uma coisa só para mostrar que não tinha nada por baixo dos boxers, né? Sim. E nessa altura também se calhar para te... Se calhar eles sabiam que tu não tinhas nada dos boxers, mas tu ficas numa posição vulnerável. Sim. Portanto, provavelmente mais sujeito a uma eventual manipulação ou algo assim. Se calhar é mais um jogo psicológico que prático. Exatamente. Mas o que acontece aqui depois é que, a partir desse momento, quando ele quer me ficar com os dólares, que era o que ele queria que eu lhe desse dinheiro,
Eu comecei sempre a dizer que não, e ele começou a falar que os dólares é dinheiro do narcotráfico, e a dizer que posso ir preso, e arranjar ali 1001 coisas para lhe dar os dólares. E eu sempre a dizer que não lhe dava, até ao momento que eles começam a ser agressivos comigo. Eu estou num canto, e nesse momento eles começam a tentar-me bater, a tentar-me agarrar. Sério? É sério. Tentaram-me... Mas, sei lá, tinhas seguro ou... Não tinha seguro. Já cheguei a ter seguro, mas depois nesta altura da minha viagem não tinha seguro. Ok. Se calhar até estou aqui a meter uma confidência, e se calhar toda a gente pensava que eu tinha seguro, mas não tinha seguro. Mas o seguro efetivamente é algo que dá algum jeito. O meu pai costuma dizer sempre, o meu pai e qualquer pessoa mais velha, é uma coisa que é melhor comprar para não usar. E nós temos o apoio da IAT e Seguros. Estando vivos, estamos sempre sujeitos a qualquer tipo de problemas. E dos piores tipos são aqueles que nos acontecem em viagem. Nós aconselhamos a IAT e Seguros que, entre muitas vantagens, vos oferece cobertura durante a prática de esportes radicais e de aventura, cobertura de roubo de equipamento eletrónico ou a opção de cancelamento caso aconteça um imprevisto antes da viagem. Para conhecerem todas as vantagens da IAT e Seguros, cliquem no link que se encontra na descrição deste vídeo e beneficiem de 5% de desconto em qualquer seguro. E tu acabaste por não precisar de que não te chegaram a rachar a cabeça nem nada, mas tinha dado jeito. Nem levou nenhum tiro. Levaste o tiro. Mas os gajos começaram a tentar bater-te e tudo. Sim, começaram a tentar bater, e até há um momento que depois um deles já me consegue ficar com o dinheiro já estava na posse deles. Depois o dinheiro volta outra vez para mim, há sempre ali um jogo, que era um jogo entre eles dois. E depois, entretanto, entra um terceiro militar que está para ali poucos segundos. Foi o mesmo militar que me tinha levado para lá. Houve um militar que me levou para lá, e esse militar foi lá ver como é que estavam as coisas a acontecer. E, entretanto, a partir do momento que eles viram que eu não queria dar o dinheiro, eles queriam-me algemar. Ok. E então voltei outra vez para o canto, e eles tentaram-me algemar. E eles não me conseguiam. Eles não me conseguiram algemar, não sei como. Eu não fiz, não... Porque estavas lá a estrabuchar ou... Não, eu simplesmente virava para um lado e para o outro, eles não conseguiram algemar. Como é que te sentes aqui, desculpa? Eu não estava com medo, mas sabia que... se calhar se eu não desse o que eles queriam, eu ia parar para onde o sítio onde eles queriam que eu fosse. Ou para uma prisão, ou algum... E então eu percebi que algum momento eu tinha de ceder. Yeah. E então o que acontece foi que o momento que eu vou para me ceder foi o momento que eu deixei eles me algemarem. Então prontos, levem-me. Eu disse assim, então prontos, não vou dar o dinheiro, vocês podem me levar preso e podem fazer o que quiserem. E a partir desse momento a coisa mudou. Foi quando entrou supostamente o chefe deles. Porque havia um deles que dizia que era chefe, que era o que mandava, mas eu percebi que neste caso pelas insígnias, que ele nem era tenente, nem era sargento, era um praça normal. Sim. E então eu percebi que ele não mandava nada. E então assim chegou o chefe. E eu pensei, dos de uma, o chefe pode ser que não esteja metido com eles. Mas estava metido com eles e também estava interessado no dinheiro. Quando eles me algemaram, eu pensei assim... pronto, agora tenho mesmo de negociar com eles, porque eu estava algemado. Sim. Mas o que aconteceu foi que o passaporte estava escondido e eles não conseguiam dar com o passaporte, que era um essencial para eles me darem para qualquer lado. Eles precisavam do passaporte. E então eu disse assim: bem, vocês têm algemas, eu tiro-vos o passaporte de onde ele está. E o que aconteceu foi, eles tiraram as algemas, e neste momento eu falo com esse tal chefe e digo-lhe que depois a gente chegou a um acordo. E o acordo foi eu dar-lhe $80. $80. Mas nisto tudo eu acho que eles já deviam ter, como nós tivemos dólares na mão, se calhar já tinham puxado algum dinheiro, já estava dentro do bolso deles. Sim, ok, já não sabias. Já não sabia. Mas nesta situação toda há uma parte que eu estava-me a esquecer de contar. Foi a parte que eu tinha uma pequena tenda comigo, que eles, quando vão para me dar com o cacetete, eu defendo-me com a tenda. Uau, então os gajos mandaram mesmo assim com o cacetete? Sim, e depois ele puxa da arma, e sem puxar puxa como quem vai dar um tiro, mas sem libertar a arma de segurança, porque ele tem antes de dar um tiro, mas faz aquele... Sim, clique. E é como nos filmes, que um gajo faz tipo... Não fiz nada. Não tive nenhuma reação. não houve reação. Mas nem aí não te cagaste um bocadinho, tipo, não era apontar? Não. Okay. Balls of Steel. Se calhar queriam que tu estivesse nu, que era para verem as tuas Balls of Steel. Era para verem. E então o que é que acontece a seguir? Então... dou-lhes os $80,
eles ficam satisfeitos, arrumo as minhas... e durante este processo todo eu sempre a pedir água, e eles nunca me dão água. Neste final eu voltei a pedir água e ele diz, bebes lá fora. Disse-me ele para mim, esse militar. Depois vou outra vez... e eles já tinham dito que o autocarro tinha ido embora... Mas treta, o autocarro sempre esteve lá, eu estive lá para aí se calhar 20 minutos dentro. Isto tudo foi 20 minutos? 20 minutos. Eu estou, parecendo que foi para aí 2 horas. Mas isto parece sempre que é 2 horas, quando tinha a noção que foi só 20 minutos ou 30, mas foram 2 horas, não foram 2 horas, foram 20 minutos, pareciam 2 horas. E então depois chego cá fora, já deram-me água, e depois está esse tal militar que me vou lá para dentro, pergunta-me se não havia nada para ele. Ou seja, depois de dar os $80, aquela linha queria ganhar alguma coisa. E eles estavam com umas laranjas. E eu lembro-me que puxei de uma laranja e fiquei com a laranja. Porque eu pensei assim, bem, eles ficam-me com $20, mas a laranja é minha. A tua última cena de... a minha. E então depois, nisto, voltou ao autocarro. Toda a gente no autocarro percebeu o que é que tinha acontecido. Foi um estrangeiro que foi roubado. Que foi o que aconteceu. Exatamente. E depois, claro que a cabeça depois fica a mil. A gente pensa muita coisa, porque, ou seja, aquele momento nunca tive medo, mas depois, estando no autocarro, com muitas horas de viagem pela frente, a cabeça estava sempre a mil e pensei sempre muito na situação que tinha passado. E finalmente, depois destas horas todas, cheguei então ao Porto, onde ia apanhar o ferry para a Ilha Margarita. E nesta cidade, estava ali, a cidade chama-se Barcelona, e depois há outra cidade próxima, são 2 cidades gêmeas, são 2, como fosse, se calhar, pronto, como Porto de Gaia, duas cidades coladas uma à outra. E o que acontece ali, eu supostamente parei na estação de autocarros e sabia que quando ia apanhar o ferry podia ir a pé. Mas ainda bem que não fui, porque aquilo era uma cidade muito perigosa, porque eu meti-me dentro de um táxi, e paguei um táxi com alguém, e depois vejo ali uma cena de tiros dentro da cidade. Tiros, e porque alguém tinha roubado alguém, e um taxista, e já estavam a falar uns com os outros, e já estava ali num filme assim um bocado estranho. Ok. E eu pensei, bem, pronto, depois disto tudo. Acabei de passar por aquela filma toda com a polícia, agora aqui tiros, está espetacular, entrada excelente. Pronto. E então depois finalmente apanho o ferry até à Ilha Margarita e pronto, e vou mais descansado. Consegues descansar um bocado. Porque cheguei a um sítio tranquilo, onde fui para um hotel razoável, com piscina, com um certo tipo de mordomias, porque no meu quarto tinha... Estava a merecer. No meu quarto tinha tinha a cama e depois tinha uma rede dentro do quarto. Normalmente a gente vê aquelas redes nos hotéis, nem mas fora, na varanda, não, que ela é dentro do quarto. No quarto tinha uma rede para me deitar. Nice. E assim, ali deu para passar um tempo tranquilo, para ir à praia, e apesar de estar numa ilha não se comia assim tão bem, porque havia o problema dos mantimentos na Venezuela, havia problemas com, sei lá, no hotel onde não estava, supostamente o pequeno almoço não tínhamos direito a ovos. Não tinham direito a ovos? Não, porque não havia. Ok, não havia galinhas lá? Se calhar havia, mas não era sei. para ti. Se calhar já as comeram. Sim. Não, mas depois também fiz uma tour pela ilha, que me levaram a almoçar, e o almoço basicamente era só peixe. Ou seja, era o peixe com um bocadinho de salada. Prontos, era o que havia. Depois, nessa tour, encontrei um casal colombiano, país que eu ia conhecer a seguir, a Colômbia. Ou seja, os colombianos vinham para a Venezuela, que era muito barato. Como aquilo estava a ferro e fogo, vamos para a Venezuela conhecer, porque está muito mais barato que a Colômbia. Sim. E então conheci um casal colombiano, estava ali a conhecer a Ilha Margarita. E na volta dessa tour, onde estive num forte relacionado com as revoluções, ou seja, revoluções da altura do Bolivar, Sim. Ou seja, é uma ilha muito importante a nível histórico. E até eu estive num forte, visitei uma série de coisas. E depois, na volta, quando já estava a voltar para o resort, ao hotel, pronto,
o que é que acontece? Já estávamos para aí 3 km do local onde eu estava. Há uma paragem há uns manifestantes da Ilha Margarida que estavam fartos de estar sem água potável, estavam sem eletricidade, havia poucos mantimentos, então fizeram uma barragem para um pouco para estagnar a economia relacionada aos turistas que visitam a ilha. Uma barreira. Uma barreira, ok. Uma barreira. E então, o que é que eu decidi na altura? Eu queria chegar o mais rápido possível ao hotel, e então disse ao motorista: olha, eu vou a pé. E foste a pé? E fui a pé. Ouvi tiros ontem aqui, mas eu acho que ir a pé está-se bem. Eu acho que está-se bem. Até porque nem costumo ter problemas neste país. Neste país não tenho problemas nenhums, até agora. Mas pronto, depois destes dias tranquilos na Venezuela, arranjei um couchsurfing em Caracas. Ok. Eu já tinha os contactos, contei esta história toda à pessoa. Porque primeiro tive um primeiro couch que me queria levar dinheiro. Pronto. Okay. E esta senhora já não ia me levar dinheiro porque o couch não se gera por esses... Sim, não se gera por esses princípios. Por esses princípios. Pronto, pagámos um almoço, um jantar... Está nos nossos princípios agora de dar dinheiro logo à partida. Claro. E então pronto, e o que é que acontece? Volto para a ilha, da Ilha Margarita para o continente, neste caso, e o que é que acontece? Vou outra vez entrar dentro de um autocarro. E eu pensar sempre o que é que vai agora acontecer, vou entrar dentro de um autocarro para ir para Caracas. Quando já vou a caminho outra vez de Caracas, mais outra paragem pela polícia bolivariana. E ficaste logo nervoso, ou não? Já sabia o que é que ia acontecer. E então nesta altura... Pois, por isso mesmo. Não, mas nesta altura eu já tinha escondido os meus dólares. Okay. Eu tinha uns calções que tinham um fecho estragado, e então decidi meter os dólares dentro do fecho estragado, que dava para abrir, mas tinha uma técnica para abrir o fecho. Okay. E então deixo os dólares dentro da minha mochila, escondidos, e vou só com os meus bolivares. E chego lá a esse checkpoint, sou eu o único que saio cá para fora. Os outros venezuelanos ficaram dentro do autocarro, mas ficaram sem os documentos de identificação. E então o que é que aconteceu a seguir? Eu estou com um rapaz que está com uma arma automática, começa a conversar comigo. Até eu estava à espera de ir outra vez para uma casa para ser revistado, e estive uns momentos à conversa com ele. O rapaz sempre com a arma, e sempre assim com um tom não agressivo, mas de superioridade dele, porque estava com a arma. Sim. E, entretanto, vou lá para dentro para ser revistado, outra vez o mesmo filme, vou-me perguntando porque é que eu queria tantos bolívares, mas a minha resposta agora era que eu quero ir embora da Venezuela, que estes bolívares era para comprar um voo para a Colômbia, porque eu ainda não sabia se podia sair da Venezuela por terra, porque a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia estava fechada. Ok, então vais vendo, não é? Vou vendo. Então, a minha ideia era se talvez tivesse de apanhar um voo para sair da Venezuela. Então disse a eles que queria dinheiro para sair do país, mas eles disseram: mas não podes dar aqui qualquer coisa. Mas neste caso não foram agressivos, foi só uma conversa mais ou menos agradável. Sim, aquela onda de não trouxeste. Mas depois, quando venho cá para fora outra vez, o que é que acontece? Quando chego cá fora, apanho outra vez esse militar que estava com a arma automática, começamos a ter uma conversa, e ele: sabes porque é que é uma arma? A fazer uma pergunta. Eu sei, eu já fui militar há 13 anos. E ele perguntou: há 3 anos? Não, há 13. E depois ele diz: porque uma arma serve para matar. Foi o que ele... Não sei qual era o que é que ele queria me dizer, mas o que eu achei que ele... Pronto, não sei. Queria-me mostrar medo, queria que eu tivesse medo dele, não sei. Provavelmente. Prontos. Ainda estive mais um pouco à espera que forem ser revistados os venezuelanos, porque eles iam ver um a um dos passageiros a ver se havia qualquer problema com ele, se calhar se ele era se estava contra o regime do Maduro, ou se estava a favor, ou seja, iam vasculhar de cada um deles
iam fazer uns telefonemas para verem se era. Porque eu nesse momento estava ao pé de um sargento e ele estava a fazer os telefonemas e estava a dizer: não é com este não se passa nada, ou com aquele se passa alguma coisa. Sério, ele de controle, ok. Era mesmo controle assim, mesmo a sério. Nisto, depois está tudo, já está tudo revisto. Vou então para Caracas. Já íamos atrasados para chegar à cidade de Caracas. Já sabia que ia lá chegar tarde. Ou seja, ia chegar a uma cidade que supostamente agora deve ser das mais violentas do mundo. Às 7, 8 da noite, que já era de noite. Não conhecia nada na cidade. Tinha poucas informações. Tinha a morada da pessoa que ia me dar alojamento. E pouco mais que isso. Sabia que ia apanhar uma linha de metro. Mas nem tudo é mau. Ou seja, quando cheguei a Caracas, houve um casal jovem que viu que eu não estava muito familiarizado com o local e que me ajudou. Ajudou-me a comprar o bilhete do metro, ajudou-me a explicar para onde é que eu tinha de ir. Ou seja, porque a estação de autocarros de Caracas era muito grande e via sempre muitas pessoas, e depois ao lado via favelas, e via-se tudo um pouco. E se calhar se uma pessoa andasse uns metros para um lado podia estar numa situação perigosa. Sim, sim. E então com a ajuda desse casal eu chego até onde eu queria, a estação onde eu queria sair. Chegando à estação, consegui que alguém me ligasse para a senhora que ia me acolher. Depois apanhei um táxi para andar para aí 300 metros, mas tinha que ser porque eu não estava tranquilo para andar, se calhar, a pé. Já não estavas a sentir tão campeão como no dia anterior? Se calhar que já não estava. A pessoa vai dia para dia vai vendo claro, como é que exatamente. E então o que é que acontece? Finalmente cheguei ao meu destino. Cheguei lá e já estava outro couchsurfing lá, porque ela tinha tipo uma penthouse em Caracas, tipo, o último andar era todo dela. E já estava lá um canadiense, e mais tarde chegou um casal francês que tinha vindo de Cuba. Cuba é um país que eu também já tinha estado, mas na altura, há 12, 13 anos que tinha estado em Cuba. E quando esse casal chegou, o primeiro impacto foi perguntar: então como é que está Cuba? Está exatamente na mesma, sem internet. Okay. Mas pronto, mas comparando Cuba com Venezuela, não tem comparação, porque Cuba é muito mais seguro, as pessoas são muito mais afáveis. Pronto. E se calhar não tens polícias que te põem tudo no. Exatamente. A tentar dar com um cacetete. Cacetete. Ok, incrível, mano. Meu caro, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar a tua história. Em casa o pessoal pode seguir as viagens aqui do nosso Otávio no Facebook. A página dele é DMVM, correto? Correto. E se quiserem também apoiar aqui a Metamorfose, o vosso apoio é bem-vindo, obviamente. Podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante ou também, se quiserem ouvir as minhas próprias histórias, podem comprar os meus livros sobre viagens à boleia, pela Ásia ou bicicleta África abaixo em daquili.com, e nós vemo-nos daqui a uma semana. Tchau, tchau e obrigado. E não te esqueças que podes beneficiar de 5% de desconto na IATI Seguros clicando no link que se encontra na descrição deste vídeo.